Será que na Bíblia nós encontramos algum exemplo de uma família ideal? No estudo de hoje, nós vamos analisar uma história que nos traz algumas lições sobre como lidar com os conflitos que podem surgir na nossa casa. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio! Começando mais uma semana juntos aqui no programa Escola Bíblica pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como foi seu final de semana? Lembra que na quinta eu dei aquela sugestão? Passar tempo com a família, de ir à igreja. Convidei você para, independentemente da sua crença, da igreja que você vai, de ir à igreja adventista mais perto aí da sua casa. Se você quiser descobrir, está aqui, ó, encontreumaigreja.com.br. Procure uma igreja adventista, você será bem-vindo. Conseguiu? Foi lá? Só dizer, olha, eu assisto Escola Bíblica, assisto a TV Novo Tempo, pastor Gilmar Batistotti me convidou para estar aqui, você vai ser bem-vindo, tá bom? Eu espero que a gente tenha uma semana feliz. A gente vai continuar hoje falando sobre o nosso tema, o tema número 4, né? Como resolver problemas conjugais e familiares. A gente começou na quinta-feira a falar um pouquinho sobre filhos, vamos continuar hoje. O desafio que a gente tem, a responsabilidade e, como eu mencionei na quinta-feira, nosso objetivo não é trazer peso de consciência, trazer o que passou foi, é hora de seguir em frente, você buscar o que pode ser feito, né? Pedir perdão se for preciso e sem ter senso de culpa por escolhas que foram feitas. Não, nosso papel é ensinar. Eu errei, pastor. Ok, peça perdão, siga e mostre agora, pelo seu exemplo, a sua responsabilidade. Neste programa, no Escola Bíblica, a gente estuda as revistas que a TV Novo Tempo prepara através do nosso departamento de Escola Bíblica aqui e que são distribuídas gratuitamente para os nossos telespectadores. É só você ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista. Nesta temporada, a gente está estudando a revista Esperança Mente Feliz, como a gente pode ter saúde emocional, escrita pelo psiquiatra Dr. César Vasconcelos. Mas você tem aí, se entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica, várias outras revistas, outros temas que você pode acessar, você pode pedir, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? Já pediu a Mente Feliz? Ainda não? Então peça agora, receba na sua casa, estude junto com a gente essas dicas tão importantes que o Dr. César traz, são dicas técnicas, terapêuticas, mas também nos leva a refletir na palavra de Deus, na Bíblia, exemplos, reflexões profundas. Então, ligue agora, peça, se quiser pedir pelo WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê mais uma vez entendimento ao estudarmos a Bíblia e refletirmos sobre o tema que está na nossa revista. Pai do céu, obrigado, porque estamos aqui, depois de um final de semana, estamos aqui para estudar a Bíblia juntos, para seguirmos a vida, a semana. Eu não sei qual é a realidade da casa desses nossos queridos agora, que estão assistindo. Se eles têm conflitos conjugais, se o momento que eles passam é difícil, se tem um ambiente totalmente desafiador. O que eu te peço é bênção e que eles se rendam a Ti, busquem ajuda para terem a casa como um lugar de paz e tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vamos hoje refletir numa história bíblica de um contexto familiar que você vai... Olha, esse contexto aqui é daqueles contextos familiares de desafio. Você sabe que a Bíblia apresenta histórias da vida como ela é. E elas retratam a gente se identifica aqui. E como foi inspirado por Deus, Deus quer nos dar lições através dessas histórias.
Então eu quero te convidar a conhecermos hoje esta família aqui. Ó. Dá uma olhadinha, tá? Tema número 4, nesta família aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, eu vou ler do verso 23 ao 26. Dá uma olhadinha. Rúben, o primogênito de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. Gad e Aser, filhos de Zilpas, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Aram. Deu para dar uma olhadinha aqui? Lembrando, a gente falou sobre o tema da poligamia semana passada. O Senhor nunca aceitou a poligamia, tá? Então sempre... Mas o Senhor cuidou dessas famílias, o Senhor não deixou de cuidar. Mas olha o ambiente aqui. A gente tem os filhos de Lia, filhos de Raquel, filhos de Bila, serva de Raquel, filhos de Zilpa, serva de Lia. Então nós temos 1, 2, 3, 4. 4 mulheres, 4 filhos gerados dessas 4 mulheres. Vamos pensar neste ambiente. Qual era esse ambiente? E agora eu quero ler o que está no capítulo 37. Do capítulo 37 até o final, né, do livro de Gênesis, até o capítulo 50, nós temos o foco em um personagem, José, com exceção do capítulo 38, que de alguma forma está ligado, não vou entrar nele hoje, né? Não é o objetivo aqui, que é Judá e Tamar, de alguma forma está ligado, né, que era um dos filhos de José, está ligado com toda a história. Tá? Mas vamos entender esse ambiente aqui agora, no capítulo 37. Habitou Jacó nas terras das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Vai falar de José, mas olha que interessante. Essa é a história de Jacó, porque Jacó vai ser o personagem aqui. Tá? Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Quem trazia más notícias? José. Contava para o pai aquilo que os irmãos estavam fazendo, que não estava de acordo com os ensinamentos que havia recebido. Eu não sei se você já leu a Bíblia, se você lê normalmente, ou já leu. Jacó, a gente já falou dele aqui, é aquele personagem, quando a gente falou sobre perdão, né? Nessa temporada. É aquele personagem que enganou com a ajuda da sua mãe, o próprio pai, para ter o direito à primogenitura, teve que ir embora de casa, morou na casa do tio, foi enganado, aí teve as 2 esposas lá, Lia e Raquel, e aí depois reencontra com o irmão, mas ele tem a promessa, quando ele sai de casa, que Deus cuidaria dele. E agora no Val do Jaboque ele tem lá a promessa que o Senhor continuaria cuidando dele. E ele pede uma bênção. Não vai daqui sem me abençoar. Então nós temos esse personagem que recebe a certeza da bênção de Deus. Então nós temos um indivíduo que buscava a Deus e que tinha 4 esposas e vários filhos, os 12 filhos, e um desses filhos, José, e você vai entender agora, ele contava para o pai sobre o procedimento dos seus irmãos. Ora, Israel, verso 3, esse verso é importante, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Esse era um presente, a gente poderia estudar aqui na história de José. A túnica é importante, é significativa, e isso dá uma referência. Mas o que a gente quer destacar aqui, que Jacó amava mais a José que a todos os filhos. E eu poderia fazer essa pergunta para você, já sabe qual é, né? Já sabe?
a gente prefere filho? O que você acha? Você tem preferência ou ama todos iguais? Todos iguais? Aquele que talvez está sofrendo ou tomou decisões erradas, você gasta mais tempo com ele, mas ama todos iguais? Ama todos? A gente deve. A gente pode até ter afinidade mais com um, identificação, porque às vezes filhos muito semelhantes, a gente acaba tendo mais embate. A gente pode ter identificação, mas o amor é o mesmo. É? O que você me responde? O amor deve ser o mesmo, mas o texto diz que esse, o filho da velhice, era aquele que Jacó demonstrava preferência. E o texto, essa informação é importante porque ele não é discreto nesta informação. O autor bíblico foi inspirado para escrever, Moisés escreveu essa história, para realmente apresentar essa ideia de que ele demonstrava diante dos outros a sua preferência. 4 e 5. Olha só o resultado disso. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Deu para entender aqui a sequência? Deu para entender a descrição do texto? Conseguiu entender? Os irmãos perceberam porque o pai não se continha nessa descrição. Como eu mencionei, às vezes você pode até ter mais afinidade com um, às vezes você pode até, um filho que está passando por um momento difícil, você dedicar mais tempo àquela situação, mas a gente precisa manter o equilíbrio diante dos nossos filhos, para que eles todos se sintam amados e cuidados. Vejam só que o texto diz em Efésios capítulo 4, verso 26, a gente pode até reagir negativamente. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Os irmãos perceberam isso. Isso poderia até criar uma irritação, uma ira, uma indignação, mas o que eu não posso é fazer com que isso permaneça em mim e aí gere em mim descontrole. Eu estou falando para você que talvez perceba isso no seu ambiente familiar. Você percebe que seus pais talvez dão preferência, mostram isso. Está tudo bem você sentir essa indignação, mas é hora de trabalhar, de conversar, de falar sobre isso, não fazer com que essa ira alimente seu coração ao ódio, que foi o que aconteceu com os irmãos. Os irmãos levaram a essa situação. Olha o que diz o texto na página 29 da nossa revista. Em certas circunstâncias, faz sentido sentir raiva. Porém, veja que a recomendação bíblica é ter a raiva ou qualquer outra emoção, mas não deixar que ela tome conta de nós. Então é isso que a gente tem que pensar. A indignação, ela vem, os sentimentos, assim como vem outros sentimentos. Sentimento de tristeza, né? Isso vem. Agora, o que eu não posso é deixar que isso esteja alimentando, né? Se alimente. Está lá na página 29 da nossa revista, saúde mental tem relação com as emoções e é importante não deixar que elas dominem. Não dá para ficar alegre sempre com alegria, não dá. Às vezes você tem reações que são contrárias, você fica triste. O que você não pode é deixar que essas emoções te dominem sempre, sabe? Estejam ali sob controle da sua, de você, né? Senão a gente vai se tornando amargurado. Como aconteceu com os irmãos, você vai preservando o ódio. E isso vai ser terrível no seu ambiente familiar. Talvez eu estou falando para você que tenha um ambiente familiar de desavença porque deixou que o ódio tomasse conta, que a amargura tomasse conta, que a tristeza tomasse conta.
que a raiva permanecesse sobre você. Continuemos a nossa história. Vamos junto? Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho, está contando o sonho agora, que eu tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. O Senhor estava dando um cumprimento aqui, uma profecia do que aconteceria no futuro? Sim, que o Senhor estaria cuidando, Ele teria proeminência sobre aqueles irmãos, Ele se destacaria sobre os irmãos, e aquilo precisava ser dito? Não necessariamente. Precisava ser contado? Não necessariamente. E isso, diz o texto, quanto mais ele falava sobre isso, mais os irmãos o odiavam. Querido, tem alguém lá na sua família que parece presunçoso, orgulhoso, que se apresenta de forma soberba? Não deixa o ódio alimentar seu coração, a raiva, ao ponto de você desprezá-lo e deixar de amar. Verso 9 e 10. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste, José? Acaso viremos eu, tua mãe, teus irmãos, e a inclinar-nos perante ti em terra? Então o pai, seus irmãos lhe tinham ciúmes, diz o verso 11. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai considera lá, faz observação, mas o pai, por ter preferência, de alguma forma não se indispõe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Indispor talvez seja uma palavra que não caiba bem aqui, né? Mas eu acho que pode ser usada. Às vezes, para evitarmos conflitos, ou evitarmos que aquele filho se afaste, ou a gente tem até no inconsciente aqui um sentimento de que eu precisava ter dado mais atenção para aquele filho ao longo da vida, para a gente não se indispor, a gente não coloca situações, né, não coloca o que deve ser colocado, e a gente vai sendo condescendente com aquilo. Ou seja, está tudo bem, vai passando a mão na cabeça. A gente vai ver numa outra história amanhã, né, como a negligência, o não querer se indispor pode gerar problemas futuros muito sérios. Tem um filho aí que você precisava dar um toquezinho, precisava falar um pouquinho de forma mais assertiva, você precisa conversar com ele, mas você não quer se indispor, não deixa, não alimente um caminho errado. E como foram os irmãos apacentar o rebanho, Moisés está relembrando essa história, né, com os detalhes, né, que parece que uma coisa vai acontecendo atrás da outra, mas foram dias aqui. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui, eu vou lá. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: lá vem o tal sonhador. Conspiraram. Quando eles viram de longe José, diz o texto, eles já começaram a arquitetar os planos para matá-lo. Olha,
aonde chega o ódio. Olha aonde chega deixar que um sentimento negativo esteja ali na mente. Viu o que o Dr. César falou na página 26 ali, né? Não deixa que as emoções controlem. As emoções controlaram de tal forma que diz o texto que eles conspiraram para matá-lo. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que se lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiraremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Olha que situação, aos 17 anos. Mas logo que chegou a José e seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talá de mangas compridas que trazia. E tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Todo o plano, e aí vem alguém que intercede e você vai ver a sequência. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Esses personagens vão voltar lá na frente na história. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse, não está lá o menino? E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue, enviaram a túnica talá de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Deu para entender todo o plano arquitetado? Vamos matar? Rúben intercede, não, vou jogar na cisterna aqui, vamos esperar, não vamos fazer isso. Vem a caravana de midianitas, não, vamos vender. Quando Rúben chega, agora o que nós vamos fazer? Vamos forjar a morte dele. Uma mentira leva uma outra, um plano arquitetado de forma ruim, leva um outro plano pior, mas todos os planos ruins e todas as mentiras um dia nos encontram. Todo ódio e toda ira um dia nos encontra. Esse é um contexto desafiador. Ele a reconheceu e disse, a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos seus filhos, suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Entremente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. A situação é extremamente desafiadora aqui, né? Extremamente desafiador. Primeiro, você que perdeu um filho ou que recebeu essa notícia, sabe da dor de José. Agora, o que me chama a atenção é que os irmãos vão consolá-lo. E aí José no Egito vai ter seus altos e baixos, anos vão se passar, José vai para a casa de Potifar, lá vai ser acusado de forma errada, vai para a prisão, mas na prisão ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, e ele, ao revelar esse sonho, 3 anos depois, ainda continuando na prisão, ele revela o sonho do principal governante do Egito, Faraó, de anos de miséria e de anos de prosperidade que aconteceriam, e José é colocado, estou resumindo a história, como o segundo homem mais importante do reino, como governador. E José,
Depois de 20 anos, mais de 20 anos, ele vai ter um encontro com seus irmãos. Ele vai ter um encontro com seus irmãos. Ao longo desse tempo, ele vê Deus cuidando dele. Ao longo desse tempo, por mais equívoco que pode ter sido o comportamento do seu pai, foi lá, naquele ambiente disfuncional, que ele aprendeu a amar a Deus, que ele aprendeu a confiar em Deus, que ele aprendeu a honrar a Deus. Por mais disfuncional que possa ser o ambiente da sua casa, ensine, viva, que você ama verdadeiramente a Deus. Ele tem um encontro com seus irmãos, numa história que se desenrola também como uma grande produção cinematográfica, mas aí a gente chega a esse texto que eu gosto muito de Isaías, de Gênesis capítulo 50, verso 15 e 16. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, depois de José já ter se revelado para eles, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José, não temais. Acaso eu estou no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, para que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Querido, depois leia essa história, os detalhes. Nem tudo que acontece na vida da gente é da vontade de Deus, mas nada do que acontece está fora do controle de Deus. Deus não deseja contextos disfuncionais, ódio, Deus não deseja. Mas se confiarmos, Ele é capaz de honrar-nos. Deus curou o coração de José e Deus reconstruiu uma família. Deus cura o seu coração e reconstrói se você confiar nele. Eu quero orar por isso. Meu Deus, meu Pai, se há uma família que precisa ser reconstruída, que precisa haver perdão, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Senhor conceda. Se precisam de orientações, que o Senhor venha prover essas orientações, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se encontra amanhã, tem mais histórias para a nossa reflexão. Um abraço, tchau.